Mas agora a gente fala dos estragos da chuva, né, Malta? Os temporais no Rio Grande do Sul que têm deixado o Brasil com o coração na mão, vendo o que estão passando os nossos irmãos gaúchos, né? Rio Grande do Sul em estado de calamidade pública, 13 mortes confirmadas e 8 mil pessoas que em questão de 48 horas tiveram que sair correndo de casa porque a água foi levando tudo. O presidente Lula visita hoje a região e deve sobrevoar as áreas afetadas. Pois é, só para a gente relembrar, Felipe, a região ali já é a terceira vez que sofre com esses estragos. Em 1941, nós tivemos chuvas muito acima da média e também muitos estragos foram causados. Em 2023, para ser mais específica, em setembro, né, do ano passado. E agora, infelizmente, mais uma vez, as chuvas têm causado todos esses transtornos. Em Porto Alegre, as comportas do Guaíba estão sendo fechadas após o nível do rio atingir a cota de alerta. Então, a gente vai agora falar ao vivo com o Eduardo Pinzon, que traz as atualizações. Eduardo, bom dia. Ontem nós conversamos aqui ao vivo com você no Primeiro Impacto. A situação não era boa e hoje também a situação também não é da mais favorável, né? Como é que está os trabalhos aí hoje, enfim, a gente queria que você fizesse aquele panorama para quem nos acompanha, sempre com aquela expectativa de que a chuva dê uma cessada, né? Bom dia. Oi, pessoal, bom dia para vocês e a todos que nos acompanham aqui no Primeiro Impacto. A chuva tinha dado uma trégua aqui na capital, em Porto Alegre, após 4 dias de chuva ininterrupta, mas agora ela começa a retornar. A última atualização, divulgada agora às 9 horas da manhã pela Defesa Civil, subiu de 10 para 13 pessoas mortas aqui no Rio Grande do Sul por conta da chuva. Vocês estão vendo aqui atrás toda essa mobilização. O Guaíba, que é o lago que banha a capital gaúcha, ele fica um pouco aqui atrás desses armazéns no porto da cidade. E por isso Porto Alegre decidiu fechar as comportas, que são portões de ferro que estão aqui atrás e que serão fechados logo na sequência. São 13 mortos confirmados pela Defesa Civil no boletim divulgado, portanto, agora às 9 horas da manhã, com 21 pessoas desaparecidas. São ao menos 4.500 pessoas fora de casa. Mais de 120 trechos de rodovias bloqueadas em razão de quedas de barreira e também da presença de água na pista. O rio Taquari, que é um rio que fica a cerca de 100 quilômetros aqui de Porto Alegre, na região do Vale do Taquari, esse rio atingiu a marca histórica de 30 metros e 15 centímetros no município lá de Lajeado. É uma cheia que supera a de setembro do ano passado e também supera uma marca histórica do ano de 1941. Nós temos imagens de parte de uma casa que foi levada no município de Putinga, uma pequena cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul. A casa de madeira, ela se parte ao meio e é arrastada pela correnteza. Além disso, ao longo dos últimos dias, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, tem feito um esforço enorme para conseguir tirar de casa pessoas que ficaram ilhadas, sem comunicação, sem energia elétrica, sem alimentos e sem água. Toda essa situação tem utilizado aí, todos os bombeiros utilizando retroescavadeiras, utilizando até mesmo tirolesas para fazer o transporte dessas pessoas de um lado para o outro e levá-las para abrigos. Vocês estão vendo aqui agora a movimentação que vai dar início ao fechamento desse grande portão aqui pela Prefeitura de Porto Alegre. O prefeito da capital, Sebastião Melo, ele está aqui lá do outro lado acompanhando toda essa situação. Agora há pouco ele concedeu uma entrevista onde afirma que o período mais crítico para Porto Alegre, vocês vendo ao fundo também o Guaíba, que é o lago que banha a capital, é a partir do meio-dia. A partir do meio-dia desta quinta-feira, as águas desses rios que ficam cerca de 100 quilômetros aqui da capital, essas águas começam a descer em direção à região metropolitana de Porto Alegre e vão atingir a capital gaúcha. Um problema é que aqui a água vai represar por conta da direção do vento. E aí, moradores das regiões ribeirinhas da capital gaúcha já estão sendo retiradas com auxílio de ônibus, com auxílio da Defesa Civil. E é uma situação muito, muito complicada que o Rio Grande do Sul está vivendo. Isso deve permanecer pelo menos até domingo. Na segunda-feira há uma previsão da trégua da chuva. Agora o caminhão dá o início para o fechamento desta porta e a situação sendo acompanhada pelo prefeito de Porto Alegre e por parte da população que também veio aqui para acompanhar essa situação. Depois é colocado sacos de areia para vedar e impedir, para vocês entenderem, impedir que a água que está lá atinja essa região aqui.
que é o centro histórico de Porto Alegre. É uma situação, mais uma vez, histórica, complicada e muito difícil para todos. Vocês vão ver agora o caminhão dar o início para vocês também conseguirem entender como é que funciona essa comporta. Existe um muro muito grande aqui, é um muro também muito antigo e a comporta começa a ser fechada agora, garantindo pelo menos que a água do Guaíba, o lago aqui da capital, não invada as ruas. Essa avenida importante, que é a Avenida Mauá, que faz ligação com vários bairros e também com a região da rodoviária aqui de Porto Alegre. Percebam aí, então, ao vivo aqui no Primeiro Impacto, o fechamento. É uma medida de contenção da Prefeitura da capital para conseguir fechar esse local e impedir a passagem da água. A gente vai seguir acompanhando. Não está fácil. A situação no Rio Grande do Sul é complicada. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouquinho a Dani Brandi vai trazer a previsão completa do tempo para o Rio Grande do Sul. Inclusive, a meteorologia classifica como perigo extremo o nível de chuva que está sendo esperado para lá. Eu queria só trazer uma atualização sobre Rio Grande do Sul. O apelo do governador Eduardo Leite surtiu efeito. O Ministério da Defesa já atualiza que está mandando agora 626 militares, 45 viaturas, 12 embarcações e 5 aeronaves. Essa informação oficial do Ministério da Defesa para o socorro dos gaúchos.